Nas proximidades do alagadiço estava uma jovem dourense da localidade de Gado Bravo, Maria José dos Santos, que tinha por volta de 19 anos naquele dia. Em sua casa na fazenda Juremeira, cuidando dos afazeres, e rapidamente se viu rodeada de cangaceiros como Zé Baiano, Chico Peste, Demudado e do coiteiro Antônio de Chiquinho. A moça, a princípio, sentiu um mau cheiro de roupa suja e foi até a varanda para ver do que se tratava, e eles estavam lá de pé, conversando com alguns moradores da redondeza, e eles olham diretamente para ela. A jovem, que já tinha 2 filhos e era mãe solteira, tenta colocar os meninos para dentro, mas é impedida pelos cangaceiros, que se aproximam e dizem: "Deixa os meninos aí, nós não vai fazer mal a eles não, tá garantido. Tô levando eles para tomar banho no tanque, nada demais não." Zé Baiano, que geralmente era calado, conversou um pouco mais naquele dia. Ele se aproximou e passou a mão na cabeça da moça e pediu um pouco de água. Esta, que foi correndo pegar a moringa e trouxe com uma caneca de alumínio para servir ao grupo. Baiano pergunta de quem eram as bonecas que estavam no chão e ela disse: "São minhas", para espanto do cangaceiro, pois não se tratava de uma criança, mas de uma mulher na frente dele. "Cadê teu pai?" "Papai saiu." "Volta que hora?" "Não sei não. Quando sai nem tem hora para voltar." "E a tua mãe?" "Tenho mãe não." "Tem o que para nós comer por aqui?" "Tem farinha." Eles se aproximam do saco de farinha e metem a mão, jogando diretamente à boca. Viram abóboras ao lado, feijão e milho seco também, mas demoraria demais a aprontar. "Tu vai pro tanque agora?" "Vamos com você. Esta lata de querosene tão vazia." "Então sim. Vamos encher de água e ferver para fazer comida." "De que tipo?" "Chico Peste já foi no chiqueiro. Pega um porco para matar. Vamos comer ele até teu pai chegar." O cangaceiro chegara já com o porco morto e joga em cima de umas pedras que serviam para bater roupa. Era um porco mediano, e Chico diz em seguida: "Menina, trata esse porco, tá aqui a faca." "Eu nunca fiz isso, não sei como é que se faz." "Se não sabe, aprende." A jovem começa a cortar aos poucos, tirava o couro e arrancava a carne de qualquer jeito. Os pedaços eram colocados nas latas e encheram com água e sal para cozinhar. Outros eram salgados e deixados ao sol, e outra parte começaram a assar no fogão a lenha, que ficava no quintal da casa grande. Ao ver a moça suja, Zé Baiano enche a outra lata com água e joga nela, pedindo para que ela se limpe, pois ela iria comer com eles. A fazenda era de Germino Góes. O pai de Maria era o caseiro do local e nem suspeitava de tudo o que acontecia por lá. Não havia gado, pois havia sido levado no dia anterior para as Pias pelo pai dela, para outra fazenda de Germino, na mesma região. Após a comedeira, se alvoroçaram por alguma razão e saíram, deixando os pratos no chão, sujeira e resto do porco. Parecia que haviam recebido algum tipo de aviso e precisavam sair imediatamente. No dia seguinte, toda a região ficou sabendo de um tiroteio que levou a fim todo o gado da fazenda Pias. O bando de Zé Baiano havia chegado lá e, ao não encontrar o seu proprietário novamente, matou as reses que estavam confinadas no curral. Após o massacre, encontraram um homem com uma vaca parida e interrogaram: "Você é o vaqueiro daqui?" "Só não, senhor. Cheguei ontem para pegar essa vaca que comprei. Tô levando. Por favor, não mate ela não. É para tirar leite para dar por menino em casa." "Tudo bem, pode seguir."
mas não diga que nos viu. Na verdade, era sim o vaqueiro das duas fazendas e pai de Maria José, que estava tentando salvar a vaca parida que dava muito leite, a melhor de todas. Ele sabia que se tivesse dito que se tratava do vaqueiro, teria sido maltratado ou até morto para dizer onde estava o patrão. Baiano havia pedido dinheiro a Germino e não havia chegado. Daí uma das razões de ter ido às duas fazendas em sua busca. Por não achar, descontou no gado. A jovem Maria José, ao saber do massacre, se dirigiu até as pias para ver o ocorrido e saber do pai. Após estes acontecimentos, Germínio, que era uma espécie de delegado de São Paulo, aperta o cerco a Antônio de Chiquinho e, com auxílio de Zé de Rufina, prendem ele. Durante o tempo em que Antônio estava foragido e preso, Zé Baiano se dirigiu até a casa de outros coiteiros na região de Nossa Senhora da Glória, mais precisamente na divisa entre o devido município e Monte Alegre, na fazenda Buenos Aires, pertencente ao senhor de nome Vitor. O sítio ficava às margens do riacho Capivara, mais abaixo uns 500 metros, perto do povoado Lagoa do Roçado, este já em Monte Alegre. No final de uma tarde, Zé Baiano e seus 2 cabras chegam até a fazenda para tratar de negócios e são recebidos com festa, comida e sorrisos. Medo de morrer ou amizade? Ninguém sabe ao certo, mas a conversa foi se estendendo e o cangaceiro precisava de alguns mantimentos que fossem comprados na feira do sábado, em Glória, ou em alguma outra bodega no outro dia, e que viria num dia marcado para pegar as encomendas, já que Antônio de Chiquinho se encontrava ausente naqueles dias. Um dos filhos de Vitor, de nome Dominguinhos, que já era conhecido do bando, foi encarregado de comprar farinha, fumo, sal e alguns outros produtos. Tudo certo para a compra. Zé de Rufino estava na cola do grupo. Não podiam arriscar ir em busca de outros coiteiros da região agreste, pois estavam todos altamente vigiados. De Glória, partiram para o Raso da Catarina para se esconderem por alguns meses até a poeira baixar. Nada de anormal estava acontecendo naquela visita. Inclusive, Zé Baiano olha com atenção o ferro de marcar gado para saber quais reses eram do Vitor e, com isso, não cometeriam o erro de dar prejuízo ao coiteiro que nunca se negara a ajudar. O bando se despede e avisa que no domingo próximo, ao amanhecer, estariam de volta para pegar as encomendas. Chega o sábado, Dominguinhos, que não recebera dinheiro dos cangaceiros para a compra, monta no burro e segue para a boca da mata. Recolhe os produtos solicitados e, quando já estava para pegar a estrada de volta para casa, teve a ideia de ir até a delegacia denunciar que o bando estaria no dia seguinte na fazenda do pai e seria a hora de matá-los, pois estava cansado de ser extorquido daquela forma. Um volante acompanhou Dominguinhos até a propriedade e, durante a madrugada, outros chegaram e se posicionaram, esperando o raiar do dia e pegar de surpresa o bando. O tempo foi passando. Vitor estava apavorado com a atitude do filho, mas já estava feito. O bando estava acoitado às margens do riacho Capivara desde o dia que pediram os mantimentos e, no horário marcado, Chico Peste e Demudado se dirigiram até a fazenda. Zé Baiano ficou no rancho esperando tudo. Desconfiados, a dupla de cangaceiros chegou até a porteira e chamaram Vitor e Dominguinhos. Para não levantar suspeitas, pegaram os produtos rapidamente e foram entregar. Quando os cangaceiros deram a volta em direção ao riacho, foram acompanhados pelos soldados ao longe, e quando o cerco foi feito, começou rápida troca de tiros.
Não houve baixas, mas Zé Baiano ficara com o sentimento de traição. Não sabia mais em quem confiar. Os dias se passaram e o bando estava indo em direção à fronteira baiana, quando Zé Baiano rompe o silêncio. Não pode ser. Traíram nós. Vamos voltar lá e matar tudo. Passadas 2 semanas, o bando se apronta desde o Alagadiço, onde ficaram escondidos esse tempo todo, e voltaram até a Fazenda Buenos Aires para o acerto de contas. Dominguinhos, com a culpa na cabeça e o medo por ter traído os cangaceiros, foi embora para Itabaiana e por lá ficou. O bando passou pela Fazenda Curralinhos para ver uma das filhas de Vito, uma bela cabocla chamada Bebela, casada com Nero, com o qual tinham juntos 3 filhos. Baiano levou Nero e o filho mais velho, de 17 anos, mesmo com a súplica da mãe. Ele não quis largar a sombra do pai. Ao chegar na Fazenda Buenos Aires, foram em busca de Dominguinhos. Não encontrando, foram pegar o velho Vito no roçado. Quando estavam trazendo ele, seu chapéu caiu, e quando estava a se abaixar para pegar, Chico Peste diz sorrindo: "Deixa aí, Peste, tu não vai precisar dele mais não." Chegaram no curral, amarraram o velho Vito no mourão e executaram ele primeiro, e em seguida ficou servindo de tiro ao alvo para os 3 cangaceiros. Por fim, sangraram-no, como se faz com um bode, mesmo já estando morto. Também morre o sobrinho de Vito, Felipe Neres, para compensar a ausência de Dominguinhos. Genro e neto de Vito também foram executados. Zé Baiano gritara para a esposa do Vito que se alguém mexesse nos cadáveres, ele voltaria e mataria o restante da família. O terror tomava conta do local. Bebela, apavorada ao ouvir os tiros, saiu de sua casa até a fazenda do pai e, ao ver a cena dos corpos do pai, primo, filho e esposo já fedendo a sangue podre, ficou em choque e a loucura tomou conta da sua mente. Vivia amarrada, gritava e subia em árvores querendo se matar. Comia muito pouco e não tinha remédio para a sua demência, até que morreu de tristeza. 3 dias depois, um outro neto de Vito, José Felipe, que estava trabalhando na fazenda do tio Zé Grande, se organiza com a volante e na calada da noite foram até a Fazenda Buenos Aires, que estava abandonada, para enterrar os corpos. Na metade do caminho, por medo, a volante retorna para a Glória, mas José Felipe, bem armado, com o fuzil de Zé Grande, diz que vai sozinho, que não tem medo de Lampião nem de Zé Baiano. Atravessou todo o matagal e ficou escondido a menos de 50 metros da casa para ver o movimento. Era noite de lua e via-se os corpos insepultos, mas não poderia ir naquele instante. Um barulho no mato foi sendo ouvido e estava se aproximando. E José Felipe aponta a arma na direção dos sons e do nada surgem outros 2 amigos que decidiram seguir até Buenos Aires para o ajudar. Por pouco não houve mais morte, desta vez acidental. Os 3 se dividiram, um para o norte, frente da casa, outro para o fundo, a sul, e José foi cavar os buracos para enterrar os 4 parentes. O sinal seria um assovio, caso visse alguma coisa suspeita chegando. A tensão era extrema, mas os corpos foram enterrados, mesmo sob ordem de Zé Baiano. Mas como ele saberia disso? O clima do sertão ao agreste se tornara insuportável e o medo se instalara rapidamente pela fazenda. O caso da Fazenda Buenos Aires foi um estopim de convencimento para Antônio de Chiquinho e os outros 5
que o acompanharam na empreitada de dar fim a Zé Baiano. Era matar ou morrer. Outras vezes já haviam pensado em matar o bando, mas nunca conseguiram sair da mera ideia. Era chegada a hora. Zé Baiano precisava morrer de uma vez por todas.